Vou fazer sem a... Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar hoje a nossa live. Os dados atualizados sobre situação epidemiológica do estado de Mato Grosso e informações do boletim 107. Esse boletim é referente ao dia 23 de junho, ou seja, o dia de ontem. No Brasil fechou ontem com 1.145.906 casos de Covid-19 e 52.645 óbitos. No estado de Mato Grosso, fechamos o dia de ontem com 11.017 casos confirmados de Covid-19. Nós temos 462 pacientes hospitalizados, 3.927 pacientes recuperados e, infelizmente, chegamos a 423 óbitos. Em relação aos pacientes internados, nós temos 241 pacientes em enfermaria. 67 estão internados em hospitais privados, 162 em leitos públicos e 12 em leitos de hospitais filantrópicos. 221 pacientes estão em leitos de UTI. Desses, 44 em leitos de UTI em hospitais privados, 160 ocupando já leitos de UTI da rede pública e 17 em hospitais filantrópicos. O que nos chama muito a atenção é que nós já chegamos a 87,1% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Na tarde, final da tarde de ontem, nós tínhamos apenas 31 leitos ainda disponíveis. E nós temos 615 leitos de enfermaria disponíveis. O que demonstra claramente que a maioria dos pacientes que estão procurando assistência hospitalar estão chegando no estado muito grave. Porque na atenção primária, na atenção secundária, esses pacientes não estão encontrando a receptividade que deveria ter para o atendimento primário. E aí a situação está se agravando e a demanda pelos hospitais de referência para pacientes mais graves está aumentando muito. E aquilo que era para ser o último suspiro, a última etapa de um atendimento, está se transformando no primeiro, o que não é correto. E aí é preciso, mais uma vez, chamar a atenção para a intensificação e melhoria do atendimento na rede primária. Do primeiro atendimento, na porta de entrada do paciente suspeito ou confirmado de Covid, para que ele receba um atendimento inicial, a abrandar os sintomas, procurar a cura mais antecipada e evitar a necessidade de um leito de UTI. Tem informação que a rede privada já chegou a 97% de capacidade atingida. Ou seja, praticamente não existe mais leitos de UTI na rede privada, para as pessoas que têm um plano de saúde e que não vão conseguir acessar a rede privada também. Imagine a rede pública. Portanto, chegou o momento em que as pessoas têm que ter uma consciência maior. Não dá mais para apostar na tática que se eu ficar grave eu vou precisar de um leito de UTI, porque ele não vai estar disponível. Nós estamos numa força-tarefa no governo de Mato Grosso para ampliar os leitos de UTI no estado todo. Mas as condicionantes para isso não fazem com que essas soluções sejam céleres na velocidade que a gente precisa. Portanto, precisamos segurar o crescimento dessa onda de contaminação e aí tem uma pessoa, um elemento, um componente importante nessa tarefa que é o cidadão e a cidadã. Você, cidadão, precisa, nesse momento, fazer a sua parte, porque se você ou alguém da sua família precisar, vai ter um certo desconforto. E eu tenho certeza absoluta que nem precisa alguém ter passado por isso para saber o desconforto que é ter um ente querido precisando de um leito de UTI ou até mesmo vendo ele ir para um leito de UTI. É lá que vai acontecer a intubação. E no Brasil começa a faltar medicamentos utilizados nas UTIs. No mundo está com essa deficiência. O Ministério da Saúde está numa força-tarefa gigantesca. Secretários estaduais estão tentando de todo jeito suprir os hospitais de medicamentos básicos para fazer a sedação do paciente, anestésicos para que o paciente possa resistir. Então nós temos que fazer o nosso esforço nesse momento. Não dá para continuar apostando que a situação não fosse ser grave. Ela já é grave, gravíssima, e deve
piorar nos próximos dias, por isso eu estou gastando um tempo nesse momento, para tentar convencer você que ainda não acredita, que a rede hospitalar, a capacidade assistencial do SUS, nesse momento está colapsada, sem perspectiva de curtíssimo prazo, para que ela possa melhorar e ter leitos disponíveis a toda a população. Então, 87,1% de taxa de ocupação dos leitos de UTI, 25,6% de taxa de ocupação dos leitos de enfermaria. Olha que os pacientes internados em leito de enfermaria, que é um leito clínico, não demandou ainda ir para a UTI, é 241, é muito próximo do número daqueles que já estão na UTI. E parte desses pacientes que estão no leito clínico, na enfermaria, quando se agravar, vai precisar de um leito de UTI. Então eu diria para vocês que o leito não ocupado ainda, muito provavelmente vai ser ocupado por alguém que já está hospitalizado. Então é gravíssima a situação, por isso é preciso que a população nesse momento entenda que as medidas não farmacológicas, que o isolamento social é ainda um dos únicos mecanismos para que a gente possa conter e deixar a contaminação ao nível da assistência hospitalar. Eu vou abrir as perguntas dos jornalistas. Nós vamos iniciar a rodada de perguntas feitas pelos jornalistas. Nós reiteramos que é uma pergunta por veículo de comunicação e pedimos que os questionamentos tenham relação específica com as atividades da Secretaria Estadual de Saúde. A primeira pergunta é do Valdemar Félix, do Notícia Max. O TJ determinou quarentena coletiva em Cuiabá e Várzea Grande, mas o prefeito de Cuiabá quer a mesma medida para todo o estado. Um dos motivos seria que a Grande Cuiabá continua recebendo pacientes do interior, pois falta estrutura nesses municípios. O senhor concorda com esse posicionamento? Pois os hospitais continuarão a receber pacientes e, consequentemente, faltarão UTIs, enquanto isso, no interior, a flexibilização da quarentena. Eu concordo que todos os municípios que chegaram na mesma categoria que Cuiabá e Várzea Grande precisam adotar medidas idênticas. Não há justificativa para que um município que atingiu um nível muito alto, né, de risco não tenha as decisões tomadas igual o que foi aqui na Grande Cuiabá. Porém, não concordo com a tese que precisa ser a mesma medida no estado todo. Vamos fazer uma analogia. Você tem em casa 5 filhos. Um deles está com febre. Aí você dá analgésico para os 5? Se só tem um com febre? Nós vamos promover a quarentena, o fechamento total, em município que não tem nenhum caso, onde o prefeito, com competência, adotou as medidas necessárias de contenção, fez barreira sanitária, fez toque de recolher, conteve, merece aplauso da população. E agora ele vai punir a população porque outro município não cumpriu com a tarefa. Então, não concordo com essa tese. É preciso adotar as medidas nos municípios onde o grau de risco chegou a uma situação que, nesse momento, precisa ter decisões mais enérgicas. Não há justificativa que só vou fazer algo se todos fizerem. Seria mais ou menos assim, eu só vou dar analgésico para o meu filho se o vizinho do lado também der. Isso não concordo com isso, portanto, acho que a medida ela tem que ser exemplar em todos os municípios que atingiram o nível muito alto de risco estabelecido no decreto do governo do estado de Mato Grosso. A próxima pergunta é do Abdala Zarur, do site O Factual. O governador Mauro Mendes disse em entrevista numa rádio que é a favor do tratamento precoce da Covid-19 e que a pessoa, no primeiro sintoma, deve procurar o médico e que esse paciente seja medicado com prescrição com remédios, que vem combatendo a Covid. O senhor concorda? Recomenda isso também? 100%. Nós temos concordância nesse aspecto. Infelizmente, o Brasil se equivocou no início, e quando eu falo o Brasil se equivocou, a orientação inicial do Ministério da Saúde é não procure a unidade de saúde e hospital nesse momento. Sintomas leves, fique em casa. Só procure a unidade quando você tiver com extremo desconforto respiratório. Ao longo desses 3, 4, 5 meses de pandemia, né, se percebeu que essa recomendação não era a correta. E que algumas experiências até aqui apontam que o tratamento precoce, logo no início dos primeiros sintomas, contribui muito para o não agravamento da doença. E eu acho que a gente está aprendendo com ela, e as decisões elas precisam ser tomadas de forma dinâmica. Se nós temos hoje
um conhecimento maior do que tínhamos meses atrás, nós temos que utilizar essa experiência a favor da população. Por isso, o governo do estado concorda, e eu propus a um conjunto de médicos que eles sentassem para elaborar um protocolo único no estado, mas é um protocolo sugestivo, orientativo para a classe médica, que adota ou não, né, porque quem prescreve medicamento é médico, não é nenhuma outra pessoa, para que eles possam nivelar esse entendimento, e o governo do estado, nesse momento, estuda fazer uma aquisição de medicamentos para auxiliar a rede primária e secundária. E é importante frisar a população. Essa é uma atividade sob tutela dos municípios, o atendimento básico, na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, nas policlínicas, nas UPAs, é atividade de responsabilidade dos municípios, mas entendendo dificuldade de muitos prefeitos, que até agora não conseguiram ter o básico na unidade básica de saúde, ou seja, os pacientes, onde é a porta de entrada de um paciente sintomático de Covid, ele está indo à unidade básica e não está encontrando esses remédios básicos sugeridos hoje para o tratamento. É por isso que nós, do governo do estado, estamos, nesse momento, nos empenhando para ver se conseguimos, né, fazer uma aquisição para ajudar os municípios nesse atendimento primário, porque aí nós vamos segurar o crescimento do agravamento da doença e talvez demandar menos pelos leitos nos hospitais de referência. Pergunta do Flávio Garcia para o portal O Documento. Apesar do anúncio de que tem 31 UTIs disponíveis, neste momento pessoas continuam morrendo por falta de UTI no estado. Como explicar isso para o cidadão? O governo ainda aguarda a entrega de 50 respiradores adquiridos pelo Executivo Estadual há alguns meses. Não existe um mecanismo capaz de garantir a entrega desses equipamentos? O mecanismo é a justiça, né? O governo do estado já fez praticamente tudo aquilo que podia. Entrou com ação no Supremo, o Supremo decidiu que a favor do governo do estado, depois a empresa recorreu, o governo ganhou de novo recentemente hoje, e nós estamos adotando todos os caminhos jurídicos para que a empresa cumpra e entregue ao estado do Mato Grosso os 50 respiradores mecânicos adquiridos pelo estado do Mato Grosso. O governo fez importação, inicialmente montou os leitos no estado do Mato Grosso com a importação que fez dos respiradores. Fizemos agora nova importação, estamos comprando, mas existe um colapso mundial na oferta de equipamentos, né? Nesse momento, senhores, o colapso ele é de instalações hospitalares, de fornecimento de equipamentos, de fornecimento de medicamentos e na oferta de profissionais na área da saúde. São 4 condicionantes importantes que comprometem o desempenho de qualquer enfrentamento a qualquer pandemia no mundo. E o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo. Mas, logicamente, o Brasil é um país bastante populoso e que tinha deficiências brutais. Nós éramos dependentes e somos dependentes ainda na indústria farmacêutica da China e da Índia. Na fabricação de equipamentos, nós somos dependentes desses países também. E, infelizmente, não há no país provimento substancial de profissionais capazes de enfrentar uma pandemia dessa natureza. Profissionais estão sendo infectados no enfrentamento da Covid. Profissionais estão deixando as unidades hospitalares por pavor, por medo, por angústia. Dá para entender isso. Nenhum desses acadêmicos aprendeu na universidade a enfrentar algo de forma prática, isso é uma novidade, né? São profissionais, pais e mães de família, então não vamos condená-los por isso nesse momento. E não há substituição capaz de fazer o provimento com a velocidade que você precisa. Então, essa questão dos 50 respiradores, são importantíssimos, mas posso lhe assegurar, não serão suficientes se não houver medidas mais drásticas de disseminação do vírus. Quem faz transferência do vírus são pessoas. As pessoas locomovem de um lado para o outro, transferem o vírus um para o outro. E essa transferência está numa escala muito ascendente, cuja rede hospitalar não tem capacidade de atender. É isso que a população precisa entender. É isso que, inclusive, a imprensa precisa entender. Não adianta nós apontarmos o dedo sempre, né, buscando um culpado
dos administradores para algo que nem o mundo conhecia, né? E se não tem mais possibilidade técnica para que haja esse enfrentamento, as pessoas que são o principal veículo de transporte precisam ter essa consciência. Eu gostaria que a população, nesse momento, entendesse, olhasse para o lado, enxergasse os seus filhos e tomasse uma decisão. Se o comportamento existente hoje, ele é convergente com a nossa necessidade de ampliar o isolamento social. Aparentemente, Mato Grosso está aí com uns 35% de taxa de isolamento. Isso não é suficiente para a gente conter essa epidemia. Pergunta do Pereira Bueno, da TV Cuiabá. Existe alguma possibilidade de Mato Grosso adquirir ou solicitar equipamentos hospitalares, como respiradores, por exemplo, de estados onde a curva está descendente e os hospitais de campanha estão ficando ociosos, como é o caso do Amazonas e de algumas cidades de São Paulo? Sempre existe. Nós estamos tentando, né? Mas não é algo tão fácil. Nós sabemos o valor inflacionado que estão as coisas nesse momento, gestores sendo crucificados Brasil afora. Ontem mesmo, numa reunião aqui num comitê, aqui no Palácio, eu trouxe a apresentação de necessidade de fazer aquisição de medicamentos que estão com os preços superfaturados, comparativamente com o que eram até pouco tempo atrás. Como é que se faz isso? Nós vamos ser condenados amanhã se vamos adquirir algo que não existe no mercado e cujo fornecedor disponível cobra dessa forma? Nessas horas a gente precisa da ajuda também dos veículos de controle, porque ninguém quer passar o resto da vida respondendo processo por ter feito aquisições equivocadas. E o que é nesse momento equivocado? Né? Se o copo de água custa R$1 milhão e é a única maneira de salvar uma pessoa, como é que vai se fazer para justificar pagar pelo copo de água isso? É difícil, né, para o gestor tomar essa decisão. Então, existem possibilidades, mas as possibilidades precisam estar dentro daquilo que os organismos de controle entenderão, talvez não hoje, mas no futuro, como uma atitude correta de gestor. Então, as decisões na pandemia, elas são muito difíceis. Nós também somos tocados, envolvidos emocionalmente na hora de tomar decisões, mas é apenas o gestor que vai responder por isso, né? E essa sugestão que se faz em contratar os serviços fora, parece que montar o hospital de campanha soluciona. Só vai montar o hospital de campanha e solucionar se tiver dentro dele profissionais, medicamentos, equipamentos para funcionar, senão vai virar uma simples tenda para acumular pessoas com sintomas. Na minha opinião, nesse momento, o que nós precisamos fazer é melhorar o atendimento na atenção primária e secundária, que são milhares de unidades de saúde da família, de unidades básicas de saúde, de UPAs, de policlínicas no estado. E essa área precisa funcionar. Não haverá quantidade de leitos de UTI suficiente se isso não for corrigido. Nós vamos abrir mais 100, vai lotar, vai abrir mais 200, vai lotar, e vamos continuar assistindo essa outra parte não funcionando. Então, eu acho que nesse momento precisa chamar a responsabilidade, a melhoria da porta de entrada, que é nas unidades básicas de saúde. Pergunta da Keka Werneck, do site RD News. O secretário já tem noção de quantos pacientes com Covid-19 em Mato Grosso foram dispensados para tratamento domiciliar, mesmo em casos de indicação para internação por falta de vagas? O senhor tem noção de quantos aguardam UTI, sejam em leitos de enfermaria ou em casa? Em Várzea Grande já são pelo menos 14 pacientes nessa situação. Qual o tamanho da fila de espera por UTI no momento? Como vão lidar com essa situação? Não tenho essas informações da forma que ela me falou. Quem encaminha para tratamento domiciliar, volta a frisar, é atenção básica, não é hospital de referência. O que faz um hospital de referência? Ele interna o paciente que foi à unidade básica e que lá entendeu que o grau de gravidade dele precisa de uma internação de leito de enfermaria ou de UTI e vai para a regulação fazer isso. Então, a porta de entrada não é o primeiro atendimento no hospital de referência. Quem é o hospital de referência na Grande Cuiabá? Hospital Estadual Santa Casa, Metropolitano, São Benedito, Pronto Socorro de Cuiabá e Hospital Júlio Miller. Esses hospitais recebem pacientes confirmados Covid e mais graves para serem internados, né? Então não tem essa que o secretário de Estado vai saber qual é o paciente que lá na unidade básica
merecia ter sido internado e foi encaminhado para casa para atendimento, para um isolamento ou acompanhamento domiciliar. Eu sei daqueles que efetivamente chegam ao hospital de referência. Tenho conhecimento, sim, que o sistema de regulação está sentindo dificuldade para alocar leitos de UTI, porque nós temos 615 leitos clínicos, não justifica não ter como colocar um paciente no leito clínico, mas o grande problema é que o paciente está num nível tão agravado que já nem o leito clínico resolve mais, só resolve o problema de UTI. E é correto afirmar assim. Nesse momento, deve ter uma fila maior para ir para o leito de UTI do que o número de leitos disponíveis. E quem decide qual é o paciente que será atendido? É o médico regulador. Muitas pessoas ligam para o secretário, mandam mensagem. Eu estou falando mais humilde aos mais graduados, como se o secretário fosse fazer uma interferência de decidir quem vai ser atendido no leito ou não. Eu não faço isso. Isso é um sistema de regulação. Tem médico na ponta de uma linha e médico na ponta da outra linha que decide se é o João, é o Antônio, é o Manuel, o que está em estado mais crítico, que merece ir para um leito de UTI. Não é o secretário de Estado, e a resposta que eu estou dando a todos que me procuram é essa. Infelizmente, essa é uma decisão de médico no sistema de regulação, não há uma interferência do secretário nesse sentido. Pergunta do Marco Stan, do site Só Notícias. Como as prefeituras, principalmente as prefeituras do Nortão, receberam as notificações recomendatórias de lockdown feitas pelo senhor na semana passada? Alguém sinalizou que pode adotar as medidas ou o senhor acredita que vão esperar uma decisão do judiciário, livrando-se da tomada de decisão? Eu não posso aqui fazer julgamento, não sei qual é o pensamento de todos os prefeitos que estão nesses municípios que já atingiram um nível muito alto de risco e contaminação, né? Eu sei de vários que já estão adotando as medidas, recepcionaram a informação do governo do estado e começam a aplicar as medidas sugeridas no decreto, mas a obrigação de fazer cabe aos órgãos de controle, né, ao judiciário, é o governo do estado que vai obrigar. E cada gestor do seu município sabe a responsabilidade que tem nesse momento de adotar ou não as medidas sugeridas pelo governo do estado. À luz disso foi que aqui em Cuiabá o juiz da Vara da Saúde determinou que as orientações do decreto do governo do estado fossem cumpridas pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Tenho conhecimento que muito provavelmente os promotores do interior estarão adotando a mesma medida, e parece que o Ministério Público também vai ajuizar decisões nos municípios onde os prefeitos não adotaram as medidas recomendatórias. Pergunta do Jorge Ciro, da TV Centro-América. Na verdade, ele afirma que o Estado já sabia que não teria leitos de UTI suficientes e optou em não montar leitos de campanha em Cuiabá e cidade de referência. Mesmo assim, o Estado decretou medidas de flexibilização de restrições em 22 de abril. Isso não interferiu negativamente na postura de prefeitos e da população em levantar uma superficial aparência de tranquilidade? Fazer conjecturas nesse momento talvez seja a coisa mais fácil, né? Eu poderia dizer para ele que eu resolvi não construir uma tenda na Arena Pantanal, mas eu resolvi quadriplicar a capacidade do hospital com um leito superior à maioria dos hospitais de campanha feitos no país. Foram 180 novos leitos clínicos no Hospital da Várzea Grande, mais 30 leitos de UTI lá, definitivos. Agora, se tivesse uma tenda dessas fabricadas na Arena Pantanal, no centro de eventos, aí eu ia falar, fez o hospital de campanha. Nós fizemos. O Hospital Santa Casa hoje tem mais leitos do que teve em toda a sua história. Tinha 30 leitos de UTI. Nós já temos 50 só para a Covid hoje, novos, não são os antigos. Estamos abrindo mais 20. Aquele hospital terá 70 UTIs para a Covid. É maior do que a maioria dos hospitais de campanha que foram criados no país. A maioria foi criada com 30, 40 leitos de UTI. Só no Hospital Santa Casa serão 70 leitos. Agora, se eu não tivesse feito lá e tivesse feito numa tenda, aí nós fizemos o hospital de campanha, pelo amor de Deus, né? É preciso raciocinar melhor nesse tipo de afirmação. Agora, todo o planejamento, ele foi feito olhando para uma expectativa. E essa expectativa foi frustrada. O vírus chegou, a população achou que não ia chegar, por isso, né? Vamos se comportar de qualquer maneira, e agora precisa mudar de estratégia. Querer agora decidir se a estratégia é correta ou não, eu já enfatizei.
Enquanto alguém estava pensando na estratégia de ampliar leitos de UTI para cuidar da parte curativa grave, era preciso que o outro lado estivesse cuidando da porta de entrada, para evitar que ficasse grave. Agora, quantos municípios nesse momento estão fazendo um bom atendimento na porta de entrada? Quantos têm medicamento disponível? Você vai na Várzea Grande, as unidades básicas de saúde parece que tem esse, aspas, né, kit Covid, que estão dizendo por aí que é importante distribuir. E Cuiabá tem? Será que as unidades básicas de Cuiabá estão tendo o básico para entregar aos pacientes? Então, não há hospital de campanha, não há quantidade de leito que vai dar conta se a gente não atuar nas 3 áreas, na primária, secundária e na parte já finalística, que é na assistência final lá no hospital de referência. Pergunta da Jo Navarro do Caldeirão Político. Após decisão do juiz José Lindotti, o governo de Mato Grosso pode editar decreto impondo quarentena de acordo com a classificação de risco dos municípios sob risco de omissão. O governo vai assumir este protagonismo ou vai esperar que o judiciário decida? O governo vai analisar os comportamentos dos gestores que foram devidamente nomeados pelo Supremo como responsáveis para tomar a decisão. Se eles não fizerem, acredito que o governo do estado vai adotar aquilo que a legislação permite fazê-lo, porque nós estamos muito preocupados com a flexibilização ao ponto que ela está. E nós não temos mais condição de ampliar leitos de UTI com a velocidade que precisa ser ampliada. Vou de novo reforçar, são 615 leitos clínicos. Por que os leitos clínicos estão sem pacientes? Porque os pacientes já estão chegando nos hospitais de referência numa situação clínica demandando pela UTI. E isso não era para ocorrer. Por quê? Porque lá na porta de entrada, se o paciente já está apresentando sintomas de necessidade de internação hospitalar, que assim deve se proceder. Mas não é isso que aconteceu até aqui. Então, não adianta ficar só pensando em aumentar o número de leitos. É preciso adotar as medidas preventivas já no primeiro atendimento aos pacientes nas unidades básicas. Pergunta da Marisa Batalha, do Bom da Notícia. Nesta terça-feira, o médico e deputado Lúdio Cabral mostrou resultados de estudos feitos por ele desde o início da pandemia e o outro realizado pela UFMT, que aponta mais de 300 mil casos em Mato Grosso da Covid-19 em setembro. E revelando que se tivéssemos mais de 1.000 leitos de UTIs, talvez não teríamos profissionais suficientes para atender aos pacientes da infecção. Assim, somente o distanciamento social agora será capaz de achatar a curva da doença e, paralelamente, criar um protocolo de atendimento à população com testagem em massa e assistência em tendas ao ar livre colocados em bairros e cidades com maiores números de casos confirmados, onde os profissionais de saúde pudessem realizar um atendimento mais massivo à população em ações de prevenção. Esse seria, secretário, na sua opinião, um protocolo exitoso? Acredito que sim. O meu discurso acho que está nessa linha. Nós precisamos melhorar o atendimento inicial, aquilo que nós chamamos de porta de entrada. É o primeiro atendimento ao paciente que começa a apresentar sintomas, né? A testagem em massa é uma atividade de atenção primária à saúde, né? É testar, inclusive, aquele que, infelizmente, não tem sintoma para tentar identificar e levar ele para um isolamento. Mas qual é o comportamento que nós estamos vendo? Nós estamos vendo gestores defendendo que o isolamento social, nesse momento, ainda não é a última instância a ser aplicado. Nós estamos com 87%. Com certeza já passamos de mais de 90% da taxa de ocupação dos leitos de UTI e ainda tem gente defendendo que não, parar esse momento, fechar, não é o momento ainda, porque pode ter um momento mais grave. Qual é o momento mais grave que nós estamos esperando que aconteça? É ampliar, triplicar, quadriplicar o número de óbitos por dia? Então, eu concordo com ele. É preciso melhorar, sim, a assistência, é preciso chegar num protocolo básico de atendimento. Os médicos reuniram, já desenharam esse protocolo, muito provavelmente logo ele estará sendo divulgado e alertando. Sempre será a decisão do médico prescrição. O médico vai prescrever medicamentos que estiverem disponíveis para ele. E aí é que eu volto a frisar. Por que que a rede básica não adquiriu os medicamentos necessários para fazer esse atendimento? Que tipo de atendimento vai ser feito na rede básica? Vai chegar lá, tira a temperatura da pessoa, só fala, vai para casa, esse é o atendimento? Aí as pessoas não precisariam sair de casa para isso, né? Qualquer um em casa pode pegar um termômetro e ver. Então, é preciso ter algo além disso, que é uma entrevista a um paciente. É preciso prescrever algo básico.
E isso é básico, está na atenção básica. Esses medicamentos que se dizem para um possível kit, sequer fazem parte da relação dos medicamentos adquiridos pelo governo do estado. Isso é um medicamento adquirido na atenção básica. Eu concordo com ele. Infelizmente, não adianta criar só leite de UTI, porque vai chegar o momento que nós vamos ter o leito, a cama, o respirador, o monitor, e não vai ter profissional para atender o paciente lá. Então, a tática de ampliar leitos de UTI, ela é necessária, mas ela não é a solução nesse momento. A solução desse momento está correta, doutor Lude. Achetar a curva, segurar para que ela não suba mais além do que já subiu e melhorar o atendimento na atenção primária. Essas soluções podem nos ajudar sim, mas pode ter 500, 1.000 leitos de UTI que serão insuficientes para uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Nós temos duas perguntas a respeito do suposto kit Covid, eu vou fazer e o senhor responde. A primeira é do Reinaldo Fernandes, do Olivre, e ele questiona: a SES já tem consenso sobre o uso de medicamento do kit Covid? Quando eles podem começar a ser usados no protocolo e quais são esses remédios? E a Joelma Pontes, do Hipernotícias, questiona: o presidente da LMT é a favor do kit Covid e o governador Mauro Mendes também sinalizou que sim. Porém, o senhor sempre se mostrou resistente à entrega do kit. Como fica essa situação? Vai ter ou não vai ter o kit Covid? Se sim, qual a previsão? Vamos esclarecer, gente. O que é que eu sou contra? Eu sou contra fazer um pacotinho de remédio, ir para um ponto, um sinaleiro, para um cruzamento e ficar distribuindo e entregando nos carros. Porque isso é exercício ilegal da profissão. Quem prescreve é médico. Se o médico conseguir, né, na janela de um carro, fazer uma consulta médica, né, uma análise clínica e prescrever e entregar remédio para uma pessoa, eu concordo. Mas simplesmente colocar um monte de gente entregando pacotinho de remédio para aquele que precisa e para aquele que não precisa, isso aí é ilegal. Então é isso que eu sou contra. Agora, ter à disposição um rol de medicamentos, seja ele esse considerado kit Covid, porque já batizaram como kit Covid, à disposição para que um médico atenda numa unidade básica de saúde ou numa tenda ou em qualquer instalação cujo planejamento foi feito para isso, e o médico assuma a responsabilidade técnica pela prescrição, é ótimo, é excelente e necessário. Eu defendo essa tese. Agora, não distribuição indiscriminada de remédio, que pode inclusive gerar consequências adversas e causar óbito de pessoas que nem sequer poderiam estar tomando. Porque esses remédios que estão sendo dizendo aí do kit Covid também tem reação adversa. Vocês vão verificar que no protocolo feito pelos médicos vem lá o alerta. Não pode ser administrado para esse paciente. Não é universal, serve para todo mundo. E a minha preocupação é nesse sentido. Mas o governo concorda que haja um tratamento precoce. Muitos desses remédios já são utilizados em alta escala. O governador disse que já, durante o período que teve acometido da doença, tomou. Muitas pessoas estão tomando, inclusive não sendo receitados pelos médicos. Mas eu defendo a tese, sim, que haja um componente disponível para os médicos. Agora, não adianta as pessoas irem numa unidade de saúde e não encontrar o medicamento lá. É por isso que o governo do estado, nesse momento, deve estar publicando hoje, nós vamos publicar hoje, viu? Estou informando em primeira mão, uma aquisição para verificar se encontramos medicamentos disponíveis no mercado para serem entregues e disponibilizar para os municípios, para principalmente aqueles que não conseguiram suprir essa necessidade. Porque tem município que tem gestor competente, conseguiu adquirir, está distribuindo e está fazendo um excelente trabalho. Mas tem municípios que têm receita deficiente, não conseguiu, não recebeu muito recurso do Ministério da Saúde e nós vamos ajudá-los sim, para prover uma necessidade que não é de atribuição do governo, mas nesse momento de pandemia há um consenso no governo do estado de ajudar os municípios. Nós vamos publicar hoje uma aquisição emergencial de um volume substancial de medicamentos, se não me engano são 6 ou 7 medicamentos, para comporem um estoque farmacêutico à disposição dos médicos para prescrever lá na atenção básica. Não são medicamentos para usar nos hospitais de referência, são medicamentos na atenção primária e secundária para ajudar nesse enfrentamento à Covid. A Camila Zene do Lei agora questiona: há alguns dias o senhor mencionou tratativas para a implantação de 100 leitos de UTI em algumas cidades como Alto Araguaia, Confresa e Campo Verde.
sendo 10 em cada um dos municípios. Nos últimos dias, esses diálogos avançaram? Já há confirmação de implantação desses novos leitos que estavam sendo pleiteados? O senhor chegou a fazer apelo para que mais prefeitos procurassem acesso para implantar as unidades. Isso aconteceu? Isso aconteceu, isso continua acontecendo. A relação que nós tivemos com os prefeitos, e quando nós anunciamos 249 leitos, não é algo que o secretário tira na cabeça como uma aposta, sei que tenha sentado com algum gestor municipal para discutir isso. Então, o ritmo de implantação dos leitos ele está muito diretamente relacionado à capacidade dos gestores de implementação disso. Alguns já têm o equipamento, alguns já conseguiram contar com a empresa que vai montar os leitos de UTI e vão contratar a equipe médica, ou seja, os estados são diferentes na maioria dessas iniciativas, mas quero crer que já na próxima semana, alguns desses leitos começam a ser disponibilizados para a população. Alguns nós estamos encaminhando parte de equipamento, outros a iniciativa privada está ajudando, mas como eu disse no início do nosso papo de hoje, né? As iniciativas não são tão sérias assim. Não basta instalar um dedo e vir a leito de UTI no dia seguinte. Olha as características. Tem que ter um hospital com capacidade física para instalar leito de UTI. Tem que ter rede de gases. Tem que ter gerador de energia para que, se cair a energia, não pare de funcionar os equipamentos. Precisa ter uma equipe técnica profissional. 10 leitos de UTI, seja aproximadamente 60 profissionais trabalhando. É preciso ter estoque na farmácia, é preciso ter esses ingredientes todos. Então não é algo tão simples de fazer assim. Seria muito mais simples fazer o quê? Atender os pacientes inicialmente na atenção primária, porque aí é o médico fazendo uma consulta e é a disponibilidade na farmácia da unidade de medicamento para poder atender a população de forma mais precoce. Pergunta da Isabela Mercury, do site Olhar Direto. Os testes de coronavírus seguem acumulando. Todos os dias são mais de 700 na fila para serem realizados. O governo do estado pretende firmar ou já firmou contrato para aumentar essa capacidade depois que o governo federal não renovou as remessas? Firmar contrato para aumentar essa capacidade é contratar quem? Qual é o laboratório disponível nesse momento que consegue dar vazão além da capacidade e da velocidade do LACEN? O LACEN já atualizou praticamente, a diferença de prazo para fazer o teste está de 24 horas. Né? Nós estamos processando, em média dia, 700 a 80 testes encaminhados ao LACEN. Só que, infelizmente, eu vou falar mais uma coisa e já foi dito por vários médicos. Parece-me que para fazer o atendimento, para detectar um paciente com Covid, só se faz se tiver um teste. E os especialistas que nos assessoram já disseram, Dr. Carretone, Dr. Abbott e uma série deles, que o principal análise para diagnosticar é a análise clínica feita pelo médico. Ele não precisa necessariamente estar na mão com um teste dizendo que o cara está com Covid, que o paciente está com Covid. Mas, né, precisa ter o teste, senão não vai fazer. Então, quer dizer que se não existisse teste, ninguém seria tratado de Covid nesse país. À luz da análise feita pelo médico, da análise clínica, e até de exames de laboratório de imagens, né, uma tomografia, já praticamente dá para concretizar o diagnóstico de Covid numa pessoa. Então não é o teste também que vai resolver a situação. O que vai resolver a situação nesse momento é achatar a curva. Porque vamos supor que a necessidade de demanda fosse 2, 3 mil testes por dia. Não ia ter capacidade de atender do mesmo jeito. Então a gente tem que reduzir aqueles que demandam pela necessidade do teste e reduzir principalmente aqueles que demandam de um leito hospitalar. A Dantiele Venturini, do jornal A Gazeta, questiona: SAMU não consegue deixar os pacientes nas unidades, percorre por até 5 horas com a pessoa na ambulância. Unidades de urgência abarrotadas sem profissionais suficientes. Gente já morrendo nos hospitais sem conseguir atendimento e 95% das vagas em hospitais privados ocupadas. Chegamos ao caos? O que esperar a partir de agora e como a Secretaria pretende retomar o controle? Ela fez, né, o diagnóstico completo. O diagnóstico completo chega ao colapso da assistência do Estado. Chegamos no caos. O caos está estabelecido, colapsado, orientado e sempre alertado que poderia chegar. Nesse momento, o que pode fazer? Conter a população, adotar as medidas que sempre foram ditas mundo afora pelos especialistas do mundo inteiro,
Só há uma maneira nesse momento de conter, que é o isolamento social. Não há outra alternativa que não seja melhorar o isolamento social e melhorar a assistência na atenção primária lá na entrada dos pacientes. Essa é a solução. Portanto, aqueles que defendem nesse momento que não precisa restringir fluxo das pessoas estão equivocados e vão contribuir para que, se é possível, no caos, ser um caos maior. Eu acredito que pode ser maior se decisões importantes não forem tomadas. Pergunta do Leonardo Mauro, do site Mato Grosso Mais. O governador Mauro Mendes orienta a ir ao médico nos primeiros sintomas de Covid, mas estamos recebendo várias denúncias de cidadãos que não conseguem atendimento não só em Cuiabá, mas no estado inteiro. Como a população deve agir nesse caso? Olha, é difícil, né, gente? O plano de contingência para enfrentamento à Covid, nós tivemos um certo tempo para planejar, governos estaduais e governos municipais. O primeiro atendimento a toda a população do SUS, ele não é feito em hospital de alta complexidade, ele é feito na atenção primária, e eu estou repetindo isso desde o início da nossa conversa de hoje. É lá que precisa. Então, quando estão falando assim, em montar hospital de campanha, se as unidades básicas de saúde são insuficientes para fazer atendimento, então sim, tem que fazer uma tenda, virar um consultório para fazer. Tem que pegar um ginásio de esporte e ir lá improvisar, que para isso dá para fazer. Um consultório médico dá para fazer com uma sala, com uma mesinha, com estetoscópio, um aparelho de pressão e de temperatura. Não dá para fazer uma consulta? Pode ser em qualquer instalação, não precisa ser dentro do hospital e tampouco precisa ser dentro especificamente de uma unidade de saúde. O melhor é na unidade de saúde. Mas se a unidade de saúde já está congestionada ao ponto de não conseguir atender, deve-se improvisar em outras instalações, né? Em ginásio, em órgãos públicos, em escolas, aonde for necessário. Então, essa necessidade precisa ser implementada com mais urgência nos municípios, que sequer, mesmo sendo gestão plena na saúde, não criaram os leitos. Não criaram os leitos do UTI. Então, pelo menos o básico tem que fazer, que é a consulta inicial na porta de entrada. Porque também se não fizer nada, aí fica difícil. Porque se o gestor municipal não fizer a parte dele, eu quero salientar e parabenizar os que fizeram. Nós temos inúmeros casos de sucesso no estado de Mato Grosso, daqueles que cumprem bem a sua função na atenção básica e ainda de forma complementar abrir o leito de UTI. Está lá Barra do Garça, está Primavera do Leste, prefeitos que estão dando show. Parabéns a esses prefeitos, né? Que estão fazendo aquilo que é necessário na atenção básica e ainda estão atuando fortemente na parte, vamos dizer assim, da assistência complementar com leitos de UTI, leitos clínicos, né? Aqueles que têm hospital municipal. Nós temos municípios abastados no estado de Mato Grosso que sequer atendem à necessidade da população nos partos. Não tem um hospital municipal. Isso precisa ser corrigido. E sempre tem alguém cobrando que o governo construa mais hospital regional. Aí o hospital regional é construído, vai para lá, vira municipal, que o município cruza os braços e não faz mais sua obrigação, né? Não quero nem ser provocado para começar a elencar todos aqueles. Basta verificar aonde estão os hospitais regionais e qual é o comportamento local, né? O gestor se acomoda, não constrói o hospital municipal, porque ele fala, não, agora tem um regional aqui, vai ser só meu, não é para atender a região. Por isso que 90%, 70% da população acaba ocupando o hospital no município e não consegue atender a região. E o gestor local não fez a tarefa de casa, que é se responsabilizar pela atenção primária no município que dirige. Pergunta da Jéssica Moreira, da Rádio Shekinah. Vemos laboratórios em Cuiabá que não constam na lista de habilitados pelo LACEN para fazer o exame PCR que estão fazendo. Nesses casos onde o exame desses laboratórios derem positivo, são contabilizados pela SES? Com o aumento das internações, já chega a faltar medicamentos para tratar esses pacientes nos hospitais estaduais? Exames realizados por laboratórios não credenciados não são contabilizados pela SES. Nós temos um sistema de credenciamento, né, de acreditação dos laboratórios, que atende requisitos técnicos estabelecidos, e aí sim, esses são contemplados. Os outros que não são autorizados, contemplados pela SES, merecem inclusive supervisão da vigilância sanitária de cada município, né? O serviço de vigilância que pode verificar se estão indo além daquilo que a legislação lhes permite.
Pergunta da Luciana Gaviglia, da TV Vila Real. Quais são os principais problemas e deficiências na rede primária de saúde no atendimento aos suspeitos com o Covid? Qual seria a solução? Olha, a principal deficiência é a incapacidade de atender em grande volume os pacientes que procuram a rede básica hoje. A gente precisa salientar que com a chegada do coronavírus não se desligou um botão das outras enfermidades. Pessoas continuam adoecendo por outras coisas, como adoeciam antes. Agora imagine um sistema que já tinha deficiência de atendimento antes. Aqui na Grande Cuiabá, a reclamação é que há anos falta o básico nas unidades. O básico. Aí chega uma pandemia, aumenta o fluxo de pacientes nessas unidades e aí, logicamente, a capacidade de atendimento fica comprometida. Então, ampliar essa capacidade de atendimento na rede básica é muito importante. Nesse momento, eu considero talvez como a principal ação que deve ser implementada, além do isolamento social. Agora, reconheçamos, não é fácil também ampliar de forma substancial isso. Por quê? Porque falta profissionais, porque os gestores encontram dificuldade para fazer contratações, tem a legislação exigindo uma série de procedimentos, mas ainda aposto mais nessa iniciativa e os gestores municipais têm a legislação a seu favor nesse momento, que permite fazer contratações, que permite, além das despesas da responsabilidade fiscal com o pessoal por força de enfrentamento à pandemia, que permite fazer aquisições mais céleres, né? Adotando protocolos mais rápidos de aquisição, enfim, o mesmo que pode o governo do estado pode fazer os municípios. Muitos municípios, gente, aqui entre nós, basta acessar as planilhas de recursos recebidos do Ministério da Saúde, receberam um volume substancial de recursos que não era para estar faltando o básico nas unidades de saúde. Última pergunta do Rudy Roger, do Só Informação. O prefeito de Cuiabá afirmou que lockdown somente na capital e Várzea Grande não resolve, uma vez que o interior também manda pacientes para a capital e que só aceita a medida se o interior adotar. Cidades como Sorriso e Lucas já se posicionaram contra. O governo do estado pode intervir decretando lockdown em todo o estado? Esse assunto já foi respondido, né? O governo do estado não vai decretar lockdown em todo o estado, até porque o próprio Supremo determinou que a autoridade municipal é que tem que fazer isso, que tem que adotar essas medidas. O governo do estado não vai fazer isso. Entende que o remédio também não é universal para todo o estado de Mato Grosso, a exemplo do que eu já dei aqui no início, né? Você tem 5 filhos, um está com febre, você vai ter que dar analgésico para todos? Não. Tem município que está fazendo a tarefa de casa com competência, com responsabilidade, que não tem que ser punido porque alguém não adotou essa medida. Agora, tem determinados municípios que estão muito próximos um do outro e que a adoção da medida no município do lado não tem efeito substancial epidemiologicamente se o outro do lado não fizer a mesma coisa, como é o caso aqui, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Chapada, né? Final de semana todo mundo vai para Chapada. Então é preciso ter comportamento idêntico nessas regiões. Defendo a tese que município que já atingiu um nível de risco muito alto também esteja obrigado a tomar decisões um pouco mais rígidas do que tem feito até aqui. Mas também defendo a tese que aquele que fez a tarefa de casa, que está se comportando de forma correta, que tem um gestor competente, que conseguiu bloquear e segurar a epidemia no seu município, não tenha que ser punido por causa que outros não tiveram a mesma competência de fazer. O governo do estado está atento, está em perfeita sintonia com os organismos de controle, tem um comitê de avaliação diária em relação ao comportamento dos municípios e, se for necessário, vai adotar todas as medidas que a legislação assim permitir, mas continua alertando que as decisões regionais, municipais, elas estão sob a tutela dos prefeitos. Quero agradecer a todos pela atenção, dizer que nós continuamos trabalhando muito, 24 horas por dia. Agradecer a você, profissional da saúde, da nossa equipe, que nesse momento não jogou a toalha, não correu no momento que a população mais precisa do nosso trabalho. Confesso para vocês que tem sido os dias mais angustiantes da minha e da vida de milhares de profissionais que estão nesse momento à frente dessa pandemia. Coloco nesse rol secretários municipais de saúde, todos os profissionais que estão atuando nas unidades básicas, nas unidades de referência para atendimento à população.
Meu muito obrigado a você que não desertou, que honra o compromisso do juramento que fez quando abraçou a profissão. E Deus saberá recompensar-nos a todos pelo esse enfrentamento, pela angústia e pelo desconforto que vivemos nesse momento. Que Deus nos ilumine para que a gente possa continuar tendo força para enfrentar essa pandemia e salvar o maior número da população que precisa da assistência. Muito obrigado, um bom dia a todos.